Salve, rapaziada. Falar sobre games. Então, games, cara, sempre foi uma das coisas que eu mais curto, né, na vida. E outra coisa também foram os quadrinhos, né? Então, quando você junta os dois, você tem o melhor dos dois mundos, né, cara? E foi quando eu conheci, né, cara, nos anos 90, o jogo, né, dos fliperamas, né, cara? A era dos fliperamas, né, década de 90, né? O jogo em questão é a Marvel Super Heroes, cara. Então, primeira vez que eu joguei, achei sensacional, né? E aí você tinha lá, né, os personagens mais conhecidos, como Homem-Aranha, Wolverine, Hulk. E dois outros personagens também, cara, que apesar de eu já ter lido muita história em quadrinho na vida, cara, raramente eu via, né, nos quadrinhos, esses dois personagens, né? Um é o Shuma Gorath, que é uma criatura, né, de outra dimensão. Ele é como se fosse uma espécie de um olho gigante com os tentáculos, né, de um polvo, cara. Um visual bem sinistrão, assim, bem legal, cara. E é bem legal jogar com ele também. E o outro é o Blackheart, Coração Negro. Ele já aparece mais nas histórias do Motoqueiro Fantasma. E outros também, só que acho que ele mais apareceu mesmo foi ali, né? E raramente ele aparece também, né, cara? Dois dos personagens, assim, pelo menos pra época, dos mais desconhecidos. E ele apareceu, né, esse Blackheart, no primeiro filme do Motoqueiro Fantasma. É aquele cara sinistro lá, que ele meio que se camufla, ele vira uma poça, assim, de água e tal, né? Não sei se vocês se lembram aí desse personagem, né, cara? Só que ali ele tem uma aparência humana, nada a ver, né? Com o personagem mesmo, né, dos quadrinhos. E no jogo, né, cara, ele é bem legal, ele é sinistrão. Ele joga umas magias loucas lá nos caras. E ele também tem uns golpes, assim, de tipo... Ele meio que se teletransporta pelo chão, né? Então, bem legal também, cara. Tem uns golpes especial da hora. Enfim. Posterior, saiu o jogo, né? Que não é bem, né, todos os personagens da Marvel, mas os X-Men. Que é o X-Men versus Street Fighter, né? E ali você já via, né, cara, já bastante diferencial. Porque os especiais mesmo, cara, você já tinha uns especiais, assim, bem mais poderosos, assim, cara, e uma facilidade, né, de você soltar, né? E os personagens também da Street tá bem legal, dos X-Men lá e tal. Tem o Ciclope, dentes de sabre, né, cara? Pô, bem da hora, cara. E posterior a esse jogo, cara, que você jogava, no caso, com uma dupla, né? No anterior você jogava com um só. Posterior saiu o Marvel vs Street, né? Marvel vs Street Fighter. Os personagens da Marvel e tal, alguns dos X-Men, né? E os da Street Fighter também, mais alguns novos, enfim. E posterior, cara, a isso, né, saiu o Marvel vs Capcom, cara. E nessa Marvel vs Capcom você tinha lá, né, personagens da Marvel e tal, Capitão América, Hulk. E da Capcom, por exemplo, tinha até o Jin, que é um personagem da Capcom também, cara, que era desses jogos tipo de fase, né, jogos 2D na época. E era bem legal, tem um Capitão Comando, do joguinho lá, Capitão Comando e tal, que tinha pros Flipper, né? Que era bem legal também, cara, você jogar esses jogos também. Só que ele aparecendo, né, justo num jogo de luta e com a Marvel ainda, né, cara? Inesperado, né? Então os caras têm bastante criatividade, cara, pra fazer esses jogos. E essa Marvel vs Capcom, né? Ela tinha uns esquemas, né, de strike, por exemplo. Que no caso você jogava com uma dupla também, né? E aí você podia, né, acionar, né, o strike lá com o comando lá, aparecia o personagem seu que estava na reserva, ele aparecia invadindo a tela e atacando o oponente. Bem parecido, né, com algumas versões do jogo The King of Fighters, né? Quem jogou King of Fighters sabe o que eu tô falando. E aí, cara, tinha também os esquemas de você fazer, né, os golpes especial. Dava pra fazer com seus dois personagens, cara, na tela, né? Aplicando lá o especial. Ixi, dá pra fazer uma destruição, cara. Enfim. Lembro até, né?
que nessa época, cara, até um dos camaradas aí, meu, ele sempre conta quando tá bêbado, né? Salve, Leandertal. E aí ele até comenta sempre, né? Que eu chegava do trampo e tal, né? E os caras eram mó viciados, né, cara? Tava lá na casa do jogo lá, na casa dos flippers, né, jogando, pá. E eles se consideravam os melhores do mundo ali, né? Até que eu apareci lá, numa humildade, chegava do trampo lá, com a mochila nas costas, né? Tipo, colocava a mochila de lado lá, tal, entrava contra os caras não tava dando nada pra mim ali, né? Aí quando vai ver, os caras começaram a perder o primeiro, eu falei, eita. Os caras já estranharam, né? Por essa os caras nem estavam esperando. Aí, tipo, os caras meio que, né? Não aceitavam muito bem não, né, mano? Tipo, os caras se achavam o supra-sumo ali do flipper, né? E aí os caras foram perdendo a segunda e tal, falou, opa. Aí já os caras começaram, né, a ficar indignados, né, cara. E você via, né, cara, né, cara, de raiva assim dos caras, putz. Lembro como se fosse hoje, cara. E aí, cara, na terceira vez que os caras jogaram lá, putz, aí os caras desistiram de vez, né, mano. E isso é motivo dos caras comentar até hoje. Eu falei, putz, cara, da hora, velho. Era uma época, era pura diversão, né. E eu jogava muito, né, cara? Principalmente, né, na época que saía cada jogo, eu ficava meio que antenado, né, cara? Comprava até revista, mano. Que ensinava os golpes e tal, né? Naquela época lá. E já saía jogando no lançamento, procurava onde tinha, né, os fliperamas e tal. E no caso, né, mano, eu costumava até ir lá pro centro de São Paulo, cara. Onde eu enfrentava eram os melhores mesmo, né? E perdia bastante também, mas... é aquilo, né? Você só fica mais esperto jogando com alguém mais esperto, né? Não tem jeito. E por fim, né, cara, saiu, né, a versão da Marvel vs Capcom 2. E essa já é uma versão definitiva, né, cara? Pelo menos na minha opinião, cara. Porque o que saiu depois, saiu jogos assim, né, pro PlayStation 3, pro 4, né, as versões pro Xbox. Mas aí já perde a essência mesmo do que... você se entende, né? Pela experiência de jogar um videogame, um fliperama, que seja, né, cara? Porque os gráficos, né, cara, não tem nada a ver, os gráficos 3D e tal. Aí já ficou muito, né? Que nem esses jogos, por exemplo, aí, que sai, que é muito realista e tal. Beleza, pra alguns jogos até vai, tá ligado? Só que quando chega um nível de realismo mesmo, perde a graça, cara. Aí já é como eu falei, perde a essência mesmo, né, cara? Do que é o videogame, né? Enfim, e principalmente esses jogos de luta, né? Tirando o Tekken, né, cara? Que sempre foi um jogo 3D. Eu acho assim, cara, preferência mesmo, né? Se não for Tekken, Virtua Fighter, eu vou preferir mesmo jogos 2D mesmo, né? Principalmente para jogos de luta, cara. Ah, não tem melhor. Então essa eu falo que foi a versão definitiva, né? E conta com uma quantidade, assim, de personagens... putz, acho que tem mais de 50, cara. Inclusive você joga até com os chefão. Tipo, dá pra jogar até com o Thanos, cara. E ficou bem legal também nessa versão, né? E praticamente esse jogo reuniu tudo, cara, que saiu anteriormente, né? Dá pra jogar com todos os personagens e até uns novos também. Inclusive, né, da Capcom, né, cara? Tinha até alguns da Darkstalkers, cara. Tinha lá o Capitão Comando. Dá pra jogar com todo mundo, cara. Então, sensacional. A versão definitiva pra mim. A melhor de todas. Marvel vs Capcom 2. Nessa Marvel vs Capcom 2 você já joga com 3 personagens, né? Nas outras anteriores dá pra jogar com uma dupla. Nessa é um trio. E muitas vezes, cara, né? Como é um trio, tinha vez lá que você tava jogando, né, cara? Principalmente contra os caras lá. E passava o tempo, né? Nem acabava o jogo mesmo, né? Os seus personagens, né, cara? E acabava o tempo lá. E muitas vezes você não conseguia, né? Tipo, matar os 3 caras, né? Pra você passar lá, tipo, a fase. Você ganhava, às vezes, por tempo, né? Você não conseguia mesmo derrotar, né? Todo o sangue mesmo, né? Dos seus inimigos lá. Mas dava pra usar os esquemas. Depende com quem você tá jogando também, né? Seu nível, né? Sua habilidade também, cara. E tinha vários esquemas, né, cara? Oportunidade não tinha, né? Pra você tá destruindo todo mundo. Só que como dava pra você trocar, né? São 3. Às vezes antes, né, de você trocar,
Ou melhor, antes de você perder seu personagem, dava pra você trocar e ir revezando, né? Com os outros dois. E aí quando você deixava o seu carro, você trocava e ficava na reserva, ia recuperando, né, automaticamente, né, uma parte do seu sangue perdido. Então, por isso que muitas vezes, né, cara, você acabava o jogo, mas por tempo, né? E você não conseguia destruir seus adversários mesmo, né? Mas dá, em outras ocasiões dá pra, tipo, se arregaçar também. Por exemplo, nesses esquemas assim, dá pra você aplicar uns combos, cara, que você já começa dando um super pulo, por exemplo, né? Você já começa a golpear, já caindo na cabeça do cara. E depois você começa a bater no chão e já joga o cara pro alto pra você dar os combos aéreos. E nesses combos aéreos dava pra você emendar o especial ainda. E dependendo, quando o cara caía no chão, você ainda conseguia, né? Cancelar o especial anterior com o seu oponente. E aí aparecia, né, o seu outro personagem para já aplicar o especial dele. E aí quando tivesse quase acabando, né, o especial, você cancelava aplicando o especial do seu terceiro personagem. Então era muita apelação, cara, dava pra fazer uns combos infinitos assim, né? Principalmente outros personagens que nem o Magneto também, cara. Tipo, tinha uns combos, nossa. Inclusive, se vocês puderem, dá uma pesquisada aí, cara, sobre os combos aéreos aí no YouTube aí, né? Dos personagens da Marvel vs Capcom 2. Aí vocês pesquisam aí sobre os combos aí dos personagens, que principalmente esse do Magneto, vixe, dá pra arregaçar. Enfim, né, cara, é um jogo sensacional. E alguns personagens, que nem eu digo, né? Esse Shuma Gorath e tal, e o Blackheart, né? Foi uma grande sacada mesmo, né, cara? Pra você tá conhecendo mesmo aí os personagens que não eram muito famosos, né? Enfim, jogo super sensacional, né, cara? Sem palavras. Então é isso aí. Vou ficar por aqui, então. Até a próxima. Falou, valeu.